Muito bem, muito obrigado pelo aguardo. Estamos aqui entendendo essa tecnologia tão moderna, dá a impressão até que estamos sendo mal educados aqui durante a palestra com fone de ouvido, ouvindo uma coisa diferente, mas não é o caso, felizmente. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Mark Baroni, sou fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Um prazer estar aqui hoje, moderando essa mesa sobre esse tema que motiva, inclusive, a existência do Fórum DCNTs e com amigos que fazem parte, que têm participado ativamente dessa iniciativa que é o Fórum. Bom, então o título desta mesa é Trabalho em Rede, quando a colaboração e a advocacy promovem impacto social, e é organizada pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. As coalizões nacionais e internacionais para incidir em políticas públicas de saúde trazem experiências de mudanças sociais, impulsionadas por meio da união de organizações e seus propósitos de trabalho em rede. O movimento TJCC acredita que todas as pessoas têm o potencial para serem agentes de mudança, assim como que a colaboração e o advocacy promovem transformações sociais que podem ser ainda mais potentes em um trabalho em rede. Por isso, convidamos membros de coalizões para debatermos sobre esse tema, conhecer o poder que a colaboração e o advocacy têm para promover impacto social e inspirar a adesão e criação de trabalhos em rede. Então, hoje temos aqui grandes líderes nessa área que estão à frente de redes e coalizões de grande importância no nosso país. Então, vou iniciar aqui a apresentação de todos os nossos panelistas. Iniciando pelo Wellington Nogueira, acho que dispensaria apresentações, não é verdade? Empreendedor social, fundador do Doutores da Alegria, atualmente se dedica à pesquisa sobre inteligência lúdica e o futuro do trabalho, tema para o qual recebeu um fellowship do Instituto do Futuro de Palo Alto, Califórnia. Também faz parte da Assembleia Geral da Ashoka Brasil. Perfeito. Posso começar então? Eu chamo em 1 minuto, Wellington. Tá. Ok. Vou acabar só de apresentar todos os panelistas, depois eu chamo para as apresentações. Em seguida, depois do Wellington falar, eu vou convidar a doutora Cristina Pérez. Ela infelizmente não pôde estar presente, mas ela enviou um vídeo com a apresentação dela. Ela é diretora de desenvolvimento de capacidades da NCD Alliance, então uma aliança hoje em dia muito importante, global, de doenças crônicas não transmissíveis, responsável por iniciativas de apoio à sociedade civil, nacional, regional e global para impulsionar melhorias na prevenção e controle de DCNTs. Logo depois, falará a doutora Tânia Cavalcante, médica e doutora em oncologia, atuou como secretária executiva da Convenção Quadro da OMS para controle do tabaco no Brasil. No controle do tabaco, foi representante do Brasil na Comissão Intergovernamental do Mercosul e coordenadora regional das Américas para a implementação Convenção Quadro. Logo depois, a senhora Marília Sobral Albiero, engenheira química, especialista em advocacy e políticas públicas, membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e atual coordenadora de inovação e estratégia da ACT Promoção da Saúde. E a Marília, ela é facilitadora do GT, do Grupo Temático de Alimentação Saudável do Fórum DCNTs. Luana Ferreira Lima, formada em Direito, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Ação Humanitária pela Universidade de Genebra. Atuou em organizações da sociedade civil na área de Direitos Humanos e Políticas Públicas. Atualmente é coordenadora de Políticas Públicas e Advocacy da Abrale e da Abrasta. E a nossa última panelista, que é bastante conhecida de todos aqui presentes, Nayara Landim, Relações Institucionais e Governamentais do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Há 13 anos trabalha em associações e redes
realizando articulações com a sociedade civil, organizada e com o governo em prol do bem comum. É graduada em Relações Públicas e especialista em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas. Bom, então agora convido o Sr. Wellington para iniciar a sua apresentação. Se preferir vir aqui, passar algum slide, não? Não. Não. Vou contar a história de como que lá no Doutores da Alegria a gente trabalhou a cooperação. Bom, boa tarde a todos aqui nesse painel incrível. Eu estou me sentindo assim pouco cavalheiro, porque eu vou começar justamente antes dessas três mulheres incríveis, mas assim quis a vida e Nossa Senhora da Agenda. Então, vamos nessa. Nossa experiência com cooperação, como que ela aconteceu? De uma maneira muito orgânica. E eu tenho muito orgulho em falar dela, porque a maneira como ela aconteceu e a solução que a gente encontrou, ela nos ensinou muito. E então compartilhar aqui com vocês, eu acho que pode inspirá-los no sentido de criar laços de uma maneira duradoura e laços que eu chamo de olho no olho com outras organizações que atuam na mesma área. Doutores da Alegria, palhaços profissionais em hospitais regularmente, mínimo de 2 vezes por semana, 6 horas por dia, todo um investimento feito no treinamento desses artistas e na continuidade desse treinamento. E o que acontece? A nossa expansão, ela não é uma expansão rápida, justamente por causa de todos esses detalhes. E o que começou a acontecer é que, por conta das matérias jornalísticas que aconteciam em torno do Doutores da Alegria, muita gente foi se inspirando e copiando o nosso trabalho, ficando só na ideia do não precisa ser palhaço, ou então eu não sou um palhaço profissional, mas eu tenho amor no coração. E do meu ponto de vista, em nome do amor, eu já tinha visto muita coisa errada. E aí nós pensamos, bom, vamos fazer um crescimento estruturado. E na época existia até o conceito da franquia social, onde você treina um grupo, uma organização para aprender o trabalho e para gerenciar o trabalho e responder à organização mãe, no caso, Doutores da Alegria. Nós vimos que colocar um esquema de franquia social para quem estava interessado em ser palhaço no hospital era começar com o pé esquerdo e garantir que as pessoas interessadas não iam dar conta e iam se desinteressar e se separar de nós no meio do caminho. Então, cansado de ficar andando em círculos, gastando o assoalho e pensando como que a gente vai fazer isso, eu me dei conta de que eu conhecia esses programas semelhantes que vinham pedir ajuda apenas de telefonema e troca de e-mail. Então eu resolvi sair do escritório e ir conhecer os trabalhos. E quando eu fui conhecer os trabalhos, eu fiquei muito surpreso e muito feliz por ter visto que mesmo aonde o trabalho precisava de todo tipo de ajuste, né, o trabalho semelhante, tinha uma intenção muito clara e tinha um comprometimento das pessoas que estavam fazendo muito forte. Eu vi pessoas que mudaram a relação com o trabalho, vida profissional e tudo mais, por paixão ao trabalho como palhaço no hospital. Então eu pensei bem e falei assim, gente, nós não podemos chegar e cercear essas pessoas. E tem mais um detalhe, eles estão atuando em cidades aonde a gente não tem plano de ir. E como franquia social, por mais que você cresça, a gente não vai estar em todo lugar. Então o que nós fizemos foi criar uma modalidade nova. A gente foi uma das primeiras organizações a expandir como uma rede de cooperação. Isso aconteceu no final dos anos 90, quando a gente criou o Palhaços em Rede.
Então, o que que era Palhaços em Rede? Toda organização que quisesse fazer o trabalho do palhaço no hospital ou já tivesse começado esse trabalho, nós iríamos conhecê-la e depois então integrá-la à rede. E dentro da rede, mais do que ensinar todo mundo a ser doutores da alegria, o mais importante era ensiná-los a se estruturar como uma organização da sociedade civil, aprender a captar recursos, aprender a prestar contas dos recursos captados e aprender a serem bons palhaços e se inspirar totalmente na estrutura do Doutores, mas também se desenvolverem no sentido de trazer a cultura local para o trabalho. Então, por exemplo, nós tínhamos crianças nós tínhamos grupos inspirados no Doutores que eram do Nordeste. Não tem nada mais legal do que você estar no hospital, entra um palhaço que fala com o mesmo sotaque, que entende a tua cultura. Então, a gente resolveu dar um salto no escuro e falar, olha, nós vamos fazer uma rede de cooperação, nós vamos bancar o treinamento de todos vocês e o acompanhamento desse treinamento, e nós não vamos compartilhar custos com vocês, mas vai ter uma moeda de troca muito, muito, muito importante, da qual a gente não abre mão, que é ética e qualidade nesse tipo de atuação. Porque no trabalho do Doutores, mais do que levar o trabalho para um hospital, mais do que se expandir, a gente tem também a responsabilidade de estar criando o que a gente chama de uma nova profissão, a besterologia, do artista profissional que se especializa em técnica de palhaço e vai se especializar ainda para levar o trabalho dele no hospital. Então, para nós, ao invés de vê-los como concorrentes, nós passamos a vê-los por um outro ponto de vista, co-criadores de uma profissão de futuro e unidos por ética e qualidade. Então, dessa forma, a gente pôde acolher toda a diversidade cultural, toda a diversidade estrutural também desses grupos semelhantes. Nós dividimos em etapas o treinamento deles. Primeira coisa para eles aprenderem a se estruturar, para eles estarem funcionando legalmente, para eles captarem recursos, tirarem proveito de leis de incentivo, para que eles estivessem bem estruturados. Na sequência, para que eles estivessem bem estruturados artisticamente e pudessem se tornar, então, novos professores de besterologia. E foi muito legal porque foi o primeiro case de expansão pela cooperação que ocorreu na época dentro das organizações sociais. E nesse momento estava começando a chegar também para nós a importância do trabalho em rede. Então a gente criou essa rede de cooperação chamada Palhaços em Rede. E o que que aconteceu? Essa miscigenação, essa mistura, inspirou muitas das organizações a buscar cada vez mais o profissionalismo. Então, eles foram crescendo pelo próprio bom exemplo dos outros colegas. E foi assim que a gente aprendeu que, mais do que competir entre nós, organizações que estamos atuando na mesma área, cooperar entre nós levou a gente para um outro lugar, levou para um lugar de reconhecimento, premiação, por conta dessa ideia que na época foi vista como diferente, ousada, inovadora, e que eu recomendo até hoje, porque os acordos e os tratos estando muito bem claros e o acompanhamento sendo feito com frequência, como nós fazíamos os nossos encontros anuais para a troca de conhecimentos, então não tem como dar errado e o telefone e hoje o WhatsApp está sempre ligado. Então esse é o case do Doutores em termos de expansão e rede de cooperação sobre o trabalho do besterologista, o palhaço que vai para o hospital, e a gente acabou criando um impacto na saúde, na área social, na forma de atuação, mas também na área da cultura
e das artes cênicas, promovendo o aprofundamento de uma cultura de palhaço e a sua inserção no hospital, causando impacto social. Muito obrigado, e eu quero cumprimentar mais uma vez a TJCC por esse evento tão incrível e pela honra de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Wellington. Acho que eu acabei de verificar aqui o que eu já tinha certeza que aconteceria nesse painel, que eu aprenderia muito, né? Então, os palhaços em rede, você nos contou aqui uma história de como visualizar aquilo que já existe, valorizar aquilo que já existe para dar escala, né, para um trabalho magnífico, né? Então, e com qualidade, garantindo a qualidade, né? Então, muito obrigado pela sua apresentação. E agora eu vou pedir que a gente coloque o vídeo da doutora Cristina Pérez, por gentileza. Olá, e é um prazer estar aqui com vocês para o 9º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Muito obrigada aos organizadores pelo amável convite. E é ótimo estar aqui com vocês para este painel moderado pelo Marc Baron do Fórum Intersetorial de Combate às DCNTs, organização membro da NCD Alliance. Eu sou Cristina Parsons Pérez, diretora do desenvolvimento de capacidades da NCD Alliance, e é um prazer estar aqui para partilhar um pouco sobre a NCD Alliance, a nossa experiência, o trabalho em rede e lições aprendidas. Vou partilhar o meu ecrã com vocês. Ótimo. Então, queria começar por partilhar um pouco sobre a NCD Alliance e quem nós somos. Pois somos uma rede de sociedade civil e fomos fundados por 4 federações internacionais em 2009. A União Internacional contra o Câncer, a Federação Mundial do Coração, a União contra a Tuberculose e as Doenças Respiratórias Crónicas e a Federação Internacional da Diabetes. Desde 2009 temos crescido muito, somos uma organização de membresia com mais de 300 associações membros, representando mais de 80 países pelo mundo inteiro, e interessante ver que parte desta rede de sociedade civil fazem parte 67 alianças de DCNTs nacionais e regionais. Então este ponto do trabalho em rede é de suma importância para o trabalho de advocacy, de incidência política e para o tema das DCNTs. Sabemos que as DCNTs abordam diferentes doenças e condições, diferentes fatores de risco e toda uma série de soluções em comum. E temos, claro, como organização, toda uma estrutura de governança, como ONG, temos uma junta diretiva e toda esta estrutura de membresia que nos permite ter todo um poder de articulação no que diz respeito ao advocacy, à incidência política. Então aqui estão essas razões de o que nos une, os fatores de risco modificáveis e as diferentes soluções para as DCNTs. Soluções como assegurar-nos de ambientes saudáveis e também toda uma série de ações para melhorar, por exemplo, o tema de acesso à cobertura universal de saúde, fortalecimento de sistemas de saúde, o aumento do financiamento. Interessante que há uns anos atrás fizemos perguntamos às diferentes alianças nacionais e regionais as razões pelas quais elas foram estabelecidas e soubemos então que há toda uma série de razões internas para o trabalho em rede. A existência de objetivos comuns partilhados, a existência de redes existentes que se podiam facilmente unir para ação conjunta e vendo a maior força nessa ação conjunta,
a necessidade de ação coordenada para uma incidência política mais efetiva e também a existência de liderança visionária, esse importante papel estimulante na fundação e criação de redes. Soubemos também, ou escutamos também, sobre razões externas, quando se apresentam janelas de oportunidade para ações de incidência política. No caso da NCD Alliance, temos o que nos une nestas soluções partilhadas, e também vimos, unimos-nos em 2009, com o objetivo de ver uma reunião de alto nível nas Nações Unidas. Então vimos aí uma oportunidade, uma concreta janela de oportunidade para incidência política. Outra razão externa que temos escutado da nossa rede de alianças é a necessidade para poder articular com o governo de forma mais efetiva, é importante esta coordenação entre diferentes organizações. Então, aqui está a nossa estratégia como organização e como rede global, e temos aqui toda uma série de objetivos bem ambiciosos como organização que se alinham com objetivos globais de DCNTs, objetivos de redução de mortalidade prematura de DCNTs. Vou ressaltar aqui que, por exemplo, a nossa missão enfatiza o nosso trabalho em rede, veem aqui que é para unir a sociedade civil e levar à ação de prevenção e controle das DCNTs, sem deixar ninguém para trás. E um ponto importante é que, além de ter objetivos e metas ambiciosos, é bem importante, como rede, de incluir metas e sucessos vencíveis ao longo do trabalho de advocacy e de campanha, para permanentemente estar a estimular o trabalho em coalição e em rede, porque sabemos que o trabalho em rede não é necessariamente fácil, e o trabalho de advocacy também, temos sempre ambientes que estão em permanente fluxo, e por estes diferentes desafios é importante manter uma rede coesa e estimulada. Então aí a importância de incluir metas vencíveis ao longo do vosso trabalho. Aqui há alguns exemplos acho que temos, isto é claro para todos, que temos visto toda uma série de progresso a nível global sobre o tema das DCNTs. Toda uma série de compromissos políticos que temos visto com as diferentes reuniões de alto nível nas Nações Unidas, o acordar de metas para a abordagem e a ação para as DCNTs. Temos tido também, temos visto também o estabelecimento de toda uma arquitetura a nível de saúde global para as DCNTs, por exemplo, ressaltando aqui a força-tarefa das Nações Unidas, e compromissos a nível, e também o acordar de compromissos a nível nacional para a abordagem das DCNTs. Tem havido também toda uma série de exemplos e compromissos e metas feitas a nível de cobertura universal de saúde, e temos visto toda uma série de exemplos aqui, e claro, isto tem requerido toda uma rede poderosa a nível global para fazer advocacy, para incidir, para ver estes diferentes resultados. Vou partilhar aqui o exemplo do posicionar das DCNTs na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E acho que este é um exemplo importante e interessante de partilhar com vocês, porque em 2015, quando se acordou a Agenda 2030, isto foi o culminar de uma campanha de 6 anos da NCD Alliance, e recordo-me de isto ser um daqueles objetivos bastante ambiciosos para nós como rede na altura, e foi necessário primeiro trabalho de vários anos, articulação em rede,
para poder fazer incidência política desde as capitais até às Nações Unidas, realmente entender o processo para depois poder incidir na toma de decisões. Então, essa articulação importante em rede, vimos também a necessidade de construir toda uma base de evidência dos dados, evidência científica, para poder orientar o debate e essa agenda política. Ver como identificar janelas de oportunidade para a ação, para poder influenciar e incidir nesses momentos, conseguir o apoio de outras organizações, outros aliados em causas relacionadas com as DCNTs e indo mais além do nosso espaço tradicional das DCNTs, e aqui falando de grupos como aqueles trabalhando, por exemplo, a saúde reprodutiva, o HIV, e como parte do processo de entender a toma de decisões e o processo detrás da criação desta agenda, o buscar ocupar espaços de decisão, participação social, consultas, grupos de trabalho, comissões, etc. Então, por fim, queria-vos deixar com as nossas lições aprendidas na construção de coalizões. A importância de uma liderança visionária que é capaz de ver a necessidade do trabalho em rede e de estimular esse trabalho em rede. A necessidade de ter objetivos claros e alcançáveis. E isto é aquele equilíbrio interessante, ser ambicioso, mas também estabelecer-nos objetivos que são alcançáveis, engajar diferentes aliados e diferentes organizações, construindo relações baseadas na confiança, começar pequenos para depois aumentar os nossos esforços, ser inteligentes e estratégicos. Não vamos poder fazer tudo e não vamos concordar em tudo. Então é preciso ser muito estratégico nas atividades e no que se vai fazer junto. Ter uma estrutura clara de governança e depois trabalhar e uma revisão constante das atividades como rede. Por fim, um provérbio africano: se quer ir rápido, vá sozinho, e se quer ir longe, vá junto. Muito obrigada e desejo muito sucesso para o painel. Bom, excelente resumo aí, né, da doutora Cristina Pérez e as lições também, né, de identificar pontos em comum para formar essa rede, para que essa rede faça a incidência política junto e que os objetivos possam ser atingidos, mesmo que não a curto prazo, né? Eu vou agora pedir para que a gente convide a doutora Vânia. Eu acredito que a doutora Vânia vai aparecer aqui conosco na tela. Boa tarde, doutora Vânia. Desculpe, Tânia. Vocês me ouvem? Ouvimos sim. Muito obrigado pela presença. Não estou ouvindo. Não nos ouve? Ainda não? Alguém pode nos ajudar, talvez? Nos ouve? Agora sim? Ainda Vocês não? me ouvem? Ouvimos sim. Infelizmente, eu não estou ouvindo. Não sei o que se passou. Eu estava escutando bem, mas eu não sei como vocês querem fazer. Bom, então vamos... Posso fazer a apresentação mesmo sem ouvi-los? Depois a gente resolve, ou vocês preferem? Vamos fazer aqui uma coisa de linguagem de surdo-mudo, para eu poder entender. E... a gente muda? O que eu faço? Ana Lídia está aqui de auxiliando. Posso seguir? Então, tá, eu vou seguir. Eu vou fazer aqui colocar minha apresentação. Compartilhamento. Não está aparecendo aquela setinha do compartilhamento. Caramba!
Sumiu. Ana Lídia, socorro. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... deixa eu ver se... só colocar aqui em tela cheia isso. Deixa eu ver, vamos ver se eu consigo... Não, eu preciso achar a setinha do compartilhamento. Ah, achei. Deixa eu ver aqui a bandeja de compartilhamento. Pronto, acho que agora foi. Vocês estão vendo? Só me sinalizem. Vou colocar aqui em tela cheia. Agora sim. Aqui, tela cheia. Vocês estão... Deixa eu só minimizar aqui. Ai, que estresse. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ana Lídia me auxilia aqui. Você só me sinaliza aqui no celular se estão me ouvindo. Espero que sim. Eu já vou começar aqui, em primeiro lugar, agradecendo a organização do Congresso por esse gentil convite de partilhar a experiência da Política Nacional de Controle do Tabaco. Eu gostaria de cumprimentar o Baroni, né, que é uma pessoa que é uma grande liderança do Fórum das DCNTs aqui no Brasil, e todas as demais pessoas, né, que eu consegui ouvir, o Wellington, muito ótimo, adorei essa experiência, e a Cristina Pérez, mas foi um pouco cortada, eu não consegui ouvir. Mas, assim, eu queria trazer para vocês um pouco da nossa experiência. Eu trabalhei, até fevereiro deste ano, eu trabalhei como gov.br, na coordenação, como secretária executiva da Política Nacional de Controle do Tabaco. E que é uma política, né, que, de certa forma, ela trabalha com uma grande coalizão gov e não gov. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão muito importante para esse tipo de coalizão. A Política Nacional de Controle do Tabaco, como várias políticas e programas voltados para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, ela enfrenta negócios não saudáveis para o consumo. E, no caso da Política Nacional de Controle do Tabaco, ela busca reverter uma doença, né, construída por um negócio, o tabagismo. Então, aqui a gente tem vários artigos que falam sobre essa perspectiva, né? Aqui, esse artigo aqui fala fabricação de epidemias, né? O papel de produtores globais relacionados a consumos não saudáveis. Aí, aqui entra a questão dos ultraprocessados, álcool e tabaco. No caso do tabaco, a indústria do tabaco já é amplamente reconhecida como um vetor da doença tabagismo, existem vários estudos sobre isso, e por isso que é uma política, né, de enfrentamento e que depende de vontade política para que ela realmente aconteça e que nem sempre existe. Porque a indústria do tabaco, da mesma forma como outras indústrias, né, que geram produtos nocivos para consumo, eles estão sempre tentando impedir a adoção de medidas que visam reduzir o consumo de seus produtos. Com a indústria do tabaco é a mesma coisa, é super real, e com outras indústrias, do álcool, etc. E por isso que é uma política que depende de uma forte e contínua atividade de advocacy governamental e não governamental. E eu falo sobre a perspectiva do governo, até onde trabalhei por alguns anos, décadas. Os governos não são monoblocos, né? Eles, de maneira geral, não são coerentes, né, com políticas desse tipo, e é preciso que os nichos dentro dos governos que defendem esse tipo de política se unam com a sociedade civil para poder fazer esse tipo de enfrentamento. Então, assim, dentro do próprio governo aqui no Brasil, existem áreas que discordam completamente das ações de controle do tabaco adotadas aqui no Brasil. Por isso, essa coesão ela é fundamental para que a gente possa realmente vencer as barreiras, tanto internas do próprio executivo quanto no legislativo.
E essa política, ela tem indicadores positivos de resultado que podem ser claramente atribuídos a esse tipo de ação de coesão, né, governamental e não governamental. Então, um indicador, um dos mais importantes é a queda na prevalência de fumantes, que tem gerado, né, por sua vez, uma queda na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Aqui eu trouxe uma publicação do Lancet, que mostra, analisando os dados, né, de mortalidade por doenças crônicas no Brasil, mostra uma queda na mortalidade por cardiovasculares, pelas respiratórias crônicas e até por câncer de pulmão entre homens, e atribui-se, né, o painel de especialistas atribui o controle do tabagismo, isso aqui no Brasil, né, isso aqui é uma análise do Brasil, foi responsável por boa parte da redução da mortalidade por doenças crônicas no Brasil. E essa política, ela conta com uma base muito importante, porque ela está vinculada ao cumprimento de um tratado internacional que foi ratificado pelo Congresso Nacional do Brasil. Formalmente, o Brasil aderiu através do Congresso Nacional e da Presidência da República, e que é a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controle do Tabaco. Então, desde 2005, o Brasil é parte desse tratado e que torna essa política uma política de Estado. O que significa? Que não é uma política de governo. As medidas que estão dentro dessa política precisam ser cumpridas por qualquer governo que assuma o país. Teoricamente, né? Porque na prática a gente sabe que a coisa não funciona tão bem assim. E nessa política nós vamos ter uma série de medidas, um conjunto de medidas multissetoriais. Várias das medidas dependem de outros setores do governo, como a política tributária sobre produtos de tabaco, aumentar impostos para reduzir consumo, e de leis, né, proibição de fumar em ambientes fechados, por exemplo. E são várias medidas que precisam ser compartilhadas, elas precisam ser assumidas pelos setores que têm a ver com a sua implementação. E aí eu queria chamar a atenção aqui para alguns artigos dessa convenção que são transversais. O artigo 5.3, que é uma obrigação dos governos de proteger essa política da interferência da indústria do tabaco. Ele é transversal, e ele é o reconhecimento por parte da Convenção Quadro de que a indústria faz parte do problema e não é a solução, como às vezes eles tentam se colocar. O artigo 5.2, que é o mecanismo de coordenação multissetorial, exatamente porque a Convenção ela tem ações multissetoriais, e o artigo 4.7 é uma obrigação dos governos de trazer a sociedade civil, que, claro, alinhada com os objetivos da Convenção, porque a gente tem sociedade civil que defende os interesses da indústria, mas aquelas que são alinhadas com os objetivos da Convenção para formulação, implementação, monitoramento e até defesa dessa política. E, principalmente, é um tratado baseado em evidências. Todas as medidas que estão no tratado, elas têm evidências científicas da sua efetividade, do seu impacto na saúde. E isso está, inclusive, no artigo 20 dessa convenção. Então, na verdade, a governança dessa política conta com alguns eixos de sustentação que são fundamentais e que têm realmente garantido a sua continuidade, apesar dos esforços da indústria do tabaco para tentar minar essa política. Então, só repetindo, eu queria só enfatizar isso aqui, é uma rede de coalizão gov e não gov. A gente ouve muito, somente dentro do próprio governo, eles são não gov, né? Eles são da sociedade civil, e nós somos gov, como se nós estivéssemos em lados diferentes. Na verdade, essa política, ela precisa da associação gov e não gov para enfrentar a indústria do tabaco. Se existe um lado, é o lado do objetivo da saúde pública versus o lado do objetivo da indústria do tabaco. E aí, parafraseando um pouquinho, né, o Todos Juntos contra o Câncer, nós temos o Todos Juntos pela Política Nacional de Controle do Tabaco, pedindo licença para isso. Então, aqui, muito rapidamente, os eixos, né, a Comissão Interministerial para a implementação da Convenção, criada em 2003 por um decreto, tendo o ministro da Saúde como presidente, um eixo GOV, outro eixo GOV, a rede de coordenações
de controle do tabaco das secretarias estaduais e municipais de saúde, articuladas pelo INCA, a rede de vigilância sanitária em estados e municípios articulados pela Anvisa, que também faz parte da CONIC, a Anvisa é um dos membros da CONIC, e queria chamar a atenção aqui, nessa rede de coalizão, a rede de parceiros de controle do tabaco, articulado pela ACT Promoção da Saúde, que é uma rede de sociedade civil, mas que interage muito próximo com alguns setores do governo, principalmente do executivo, que tem, vamos dizer, interesse em colocar essa política para avançar. Além de redes de instituições de pesquisas e organizações internacionais que vêm atuando de forma colaborativa. Essa rede, a tecnologia da informação, ela tem sido fundamental, ela tem dado velocidade e mais capacidade a essa rede. Que é uma rede informal, eu não estou falando não é uma rede formalizada, mas é uma rede que foi se unindo por questões vamos dizer, ideológicas, né, dos objetivos de saúde pública. Nós temos a tecnologia da informação a nosso serviço, aqui temos observatórios de estratégia da indústria do tabaco, o próprio observatório da política, que presta contas da implementação da convenção no Brasil, seus resultados, e várias redes parceiras, como a própria ACT, a Sociedade de Pneumologia e outras, que têm nos seus sites informações, estudos de posicionamento, ou seja, a sociedade toda ela tem acesso a uma série de informações que são informações fundamentais para formar opinião, formar, vamos dizer, defesa dessa política, tornar essa política um patrimônio nacional, como já nós vimos percebendo. Essa rede, ela conta também com registros científicos, muitas histórias e registros de enfrentamento e vitórias alcançadas. E como se deu esse tipo de vitória? Aqui, nós temos, eu trouxe só alguns exemplos, né? Aqui uma monografia de um curso de especialização de um colega, Guilherme Eide, que é um advogado, que trabalhava na ACT, e que conta na sua monografia como é que foi o processo para que o Brasil conseguisse implementar uma lei proibindo fumar em todos os ambientes fechados e semifechados. Um processo que durou 7 anos, mostrando como é um processo lento e difícil, mas que possível de se alcançar. A própria ratificação da Convenção Quadro foi tema, né, de uma dissertação de uma colega, até de diplomatas que também fazem parte da CONIC, que também já escreveram sobre o assunto. Aqui é uma pesquisa que mostra todas as notas taquigráficas das audiências do Senado Federal para decidir se o Brasil deveria ratificar ou não, que passou 2 anos nesse processo, e várias outras, eu não vou me delongar porque tem muita informação. Temos um case bastante interessante de 2019, por exemplo, o Ministério da Justiça, ele do nada, resolve criar um grupo de trabalho para reduzir impostos sobre cigarros, atribuindo a essa medida, vamos dizer assim, uma eficácia no combate ao contrabando de cigarros, que no Brasil é um problema também grande, né? Grande parte do consumo de cigarros no Brasil é de contrabando. E, claro, que a gente sabe que teve dedo da indústria. E aí foi criado esse grupo em 2019, foi uma resposta nacional de vários aliados criticando, inclusive dentro do Congresso Nacional. E, graças a esse ambiente criado pelas organizações parceiras, nós pudemos, a saúde, pedir assento nesse grupo. E lá nós, com a ajuda de vários parceiros, construímos, com base em evidências, um documento que trouxe elementos para que aquelas pessoas que estavam sendo, vamos dizer, convencidas pela indústria do tabaco, com seus argumentos falsos, elas mudassem de opinião e passassem a defender que não se baixassem impostos, e sim que o Brasil passasse a investir na implementação do protocolo para eliminar o mercado ilegal de cigarros, que faz parte da Convenção Quadro. A advocacy na mídia, ela é fundamental, ela ajuda a mobilizar formadores de opinião. Então, nós temos aqui alguns exemplos de colegas, amigos escrevendo, né, e também abrindo espaço na mídia para debate. Hoje nós temos uma crise muito grave dentro da política, né? Então, apesar de ser um tratado internacional, a gente não pode relaxar. A crise é o seguinte: a indústria do tabaco
deu um golpe muito forte num dos principais eixos da sustentação dessa política, que é a CONIC. E aí a gente vê que essa coalizão tem ajudado bastante, tem se esforçado, ainda não temos uma resposta, uma vitória, mas acredito que vamos ter. E aqui nós temos um exemplo, né? Uma jornalista investigativa que faz parte dessa rede de coalizão conseguiu uma fita e mostra claramente uma conspiração, né, de um deputado da bancada do tabaco, lá do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo, confessando ter combinado com o então chefe da Casa Civil, que também era um deputado lá da bancada do tabaco, lá do Rio Grande do Sul, a extinção dessa comissão, que infelizmente já vai fazer quase um ano que ela está simplesmente paralisada, e a gente sabe que os dedos da indústria do tabaco estão, infelizmente, inclusive dentro do próprio Ministério da Saúde. Então, assim, essa rede ela tem uma capacidade de mobilização de formadores de opinião nas crises, que é fundamental para esse tipo de política, que é uma política de enfrentamento. Aqui, vários exemplos, o Conselho Nacional de Saúde se manifestando contra essa ideia de baixar o imposto do cigarro, isso por conta dessa mobilização. A Brasco aqui e a Sociedade Brasileira de Pneumologia fazendo uma coletiva de imprensa para discutir a questão da pressão da indústria contra uma medida da Anvisa que proíbe a venda e propaganda de cigarros eletrônicos, porque eles têm interesse que esse mercado enorme se abra para esse tipo de consumo. A crise do desmonte da CONIC também, vários ex-ministros fazem uma carta aberta pedindo a recriação. A advocacy no Congresso Nacional fundamental, aqui a gente tem a ACT com uma ação muito profissional, a CONIC também, quando estava atuando, trabalhava junto com a ACT no Congresso Nacional, o lobby gov, o lobby não gov, par. E aqui a ACT, de uma maneira muito profissional, cria essa Agenda Brasil mais saudável, que é uma proposta para os presidenciáveis que estão aí em vias de debate para as próximas eleições. E, por fim, eu queria deixar aqui essa reflexão, que essa rede é uma rede de inteligência e cooperação, uma verdadeira malha de diferentes áreas de conhecimento e inteligência humana, cooperando entre si, com o objetivo de mudar a triste realidade do tabagismo, uma doença pediátrica que mata 156 mil brasileiros por dia e dá um prejuízo de 250 bilhões de reais todos os anos. E aí eu queria dizer que nós somos ativistas, sim, com muito orgulho. Por que estou dizendo isso? Porque a gente ouve muito colegas, inclusive de dentro do Ministério da Saúde, dizendo só são ativistas. Sim, ativamos a ciência e o conhecimento em ação e em políticas transformadoras. Somos ativistas, sim, e com muito orgulho. Por fim, eu deixo aqui essas mensagens, que é uma das coisas que nos movem nessa política, a indignação, a necessidade da gente saber essa realidade, conhecer essa realidade de manipulação que existe, de negócios não saudáveis, se espantar, se indignar e se contagiar, e assim trabalhar para mudar a realidade. E também ter a percepção de que a união faz a força, Esse provérbio africano, ele diz tudo. Se você pensa que é muito pequeno para fazer diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. Então é isso, e muito obrigada a todos, e pela paciência aqui com a tecnologia, que ajuda, às vezes atrapalha um pouquinho. Ótimo. Muito obrigado, doutora Tânia. Vocês conseguiram me ouvir? Ouvimos bem. Ai, que bom. Felizmente. Obrigada pela paciência, eu não estou ouvindo. Eu vou tentar aqui entrar no meu celular para acompanhar, eu acho que talvez funcione melhor, e me coloco à disposição. Vou tentar ouvir agora as outras pessoas. Obrigada a todos. Aprender com toda a sua experiência aí, da importância dessa colaboração entre os diferentes setores. Então, que o terceiro setor, ele é fundamental, ele é um parceiro fundamental do setor público também, assim como a academia, e que todos esses setores, eles têm que cooperar, quando a gente quer alcançar aí uma modificação, não só de política, mas depois de resultados, de desfechos, muitas vezes em saúde, que a gente quer alcançar, e o setor privado também, Claro que
A gente tem que tomar cuidado com os conflitos de interesse, mas muitas vezes tem instituições do setor privado que também são parceiros fundamentais. Eu vou convidar agora, então, Marília, com você, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Agora vamos para outro desafio aqui que vamos ser... Opa, já estamos aqui com ela na tela. Então, pessoal, boa tarde. Muito obrigada aí a Nayara, o TJCC pelo convite. É o meu 6º, 7º momento que estou aqui. A CT está há mais tempo, acho que está desde a origem aqui do movimento. A honra estar aqui com pessoas que eu trabalho, admiro e que já estão nessa jornada muito mais tempo, né? Pessoas e atores. E foi ótimo eu fazer essa apresentação logo depois da Tânia, porque eu acho que ela citou bastante a CT. A gente é uma organização que nasce esse ecossistema para fazer valer as políticas públicas do tabaco, e a Tânia traz a questão das redes, das coalizões, e isso foi muito do inspirador para o trabalho que eu vou contar agora para vocês, que foi a criação de uma outra coalizão para trabalhar uma outra dimensão, que seria a alimentação adequada e saudável. Então, eu estou aqui, tenho até a honra, porque eu tive a oportunidade de participar do nascimento da coalizão desde a sua origem, então, e perceber todas essas dimensões, camadas, que se faz de você tentar transformar uma ideia de criar uma coalizão, de fato, numa ação, e hoje com mais de 350 membros que a gente tem pelo país. Pronto. Então, assim, como é que nasce a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável? Eu acho que é importante a gente trazer um contexto. Porque o que faz você criar uma nova rede, uma nova coalizão, o fato é que a gente estava vivendo ali o ano de 2016, o Brasil tinha acabado de sair do mapa da fome, em 2010 tinha o direito humano pela alimentação adequada e saudável ter entrado na Constituição Federal, e a gente via vários países parceiros, como Chile, México, avançando muito nessa agenda maior regulatória para trazer a promoção da alimentação saudável. Então, na verdade, a dimensão que a aliança começa a tomar é, na verdade, trazer camadas muito mais complexas, que seria a proteção desse direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, um dos primeiros desafios que se tem, se você pensar de um direito humano, quantas camadas existem, né, contexto sociocultural, tecnológico, né, produção, consumo, abastecimento, a gente precisava trazer um pouco de contornos. E contornos que eu acho que é importante, quando você tem todas as pessoas que estavam naquela sala, naqueles movimentos, querendo trazer a defesa de um direito ou ter um objetivo de longo prazo em comum, essa é ter uma harmonização das rotas. Por onde é que a gente começa? Então, você começa a dar na coalizão os contornos que ela pode ter para a sua atuação. Então, um dos primeiros movimentos, primeiros documentos que foi feito foi o que se chama assim, de um manifesto, que, na verdade, é uma declaração estratégica, né, de como a aliança ela ia atuar. Né? Então, ela tem hoje 10 temas, e eu posso dizer que o recheio dele está uma agenda regulatória que não estava sendo cumprida. Interessante quando a doutora Tânia conta que no tabaco foi tomada uma decisão estratégica de fazer uma coalizão governo e não governo, e é lógico, separando sempre o setor regulado. Na alimentação, o contexto era um pouco diferente. A gente não tem apesar de ter um direito humano, não tem uma política como é a Convenção Quadro. E naquela época, tornou-se uma decisão que se corrobora até hoje, que o nível de pressão que precisaria ser feito para o avanço da política pública, que era tirar meio que projetos que estavam ainda do zero ou mantê-los, tão grande, que o nível de pressão no governo era tão grande, que mesmo os nossos parceiros estratégicos, para eles seria mais interessante não fazer parte da coalizão. Então, essa foi uma decisão estratégica. Então, a aliança ela toma uma decisão, faz parte da academia, sociedade civil, movimentos sociais, justamente porque ela precisava dessa cara mais pública, que precisasse, às vezes, botar pingo nos is, mostrar as coisas, os retrocessos que estavam acontecendo, e foi uma decisão que realmente tem sido válida. Mas eu estava pensando aqui para trazer para vocês, assim,
algumas camadas que a aliança, mesmo a gente tendo se inspirado no caso do tabaco, como a construção foi um pouco diferente. Então aqui eu trago 3 slides para mostrar 3 camadas que teve esses cuidados na origem. Primeiro, assim, sempre muito reunião estratégica, tradicional, de você definir objetivo, meta, responsabilidade, prioridade, analisar contexto, muda governo, eleição. Você faz toda aquela parte que eu chamo assim a parte hard. Mas o slide do meio, infelizmente essa imagem não é capaz de trazer tanta coisa que está por trás. Uma das principais preocupações que a Aliança sempre teve é o cuidado e o acolhimento com quem faz o advocacy. Você está inserido num contexto de enfrentamento, retrocesso, ataque, longo prazo, ou seja, é um ambiente muito desafiador. Se a gente não presta atenção, despertar, né, o herói de cada um, a sua própria jornada, que todo mundo tem as suas dúvidas, tem os seus calcanhares de Aquiles, se você não começa a olhar o indivíduo que protagoniza a mudança ela fica muito mais frágil. Então eu posso dizer que todo encontro, toda reunião estratégica, todo desenvolvimento que a gente pode fazer, seja online, seja pessoal, tem um componente humano, que você olha para o indivíduo que vai fazer e cuida principalmente das relações interrelacionais. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos cheios de armadilha na nossa essência. Aquilo que o Wellington trouxe da competição, isso se a gente não começa a prestar atenção, em vez de você canalizar a sua força para o seu adversário sistêmico, você está olhando para o seu aliado. E é muita pegadinha, é muita armadilha que a gente tem no dia a dia. Então tem todo um cuidado, e eu quis trazer essa camada, né, porque normalmente não são camadas de formação de coalizões que as pessoas trazem, e que eu acho que foi muito importante. E a terceira camada ali é levar, que a gente já quer uma coalizão de pressionar a política pública, todo mundo tem que fazer o advocacy na prática. A gente teve sempre uma oportunidade, agora com a melhoria da pandemia, de poder levar os grupos, principalmente dentro do Congresso Nacional. Quem teve essa oportunidade evocar da cidadania. A primeira vez que eu fiz advocacy, é um ambiente transformador, você poder conversar com o parlamentar, com quem faz a política, e isso trazer da rede, né? Não é só de líderes e poucas pessoas, não, isso é um papel nosso como cidadão, que isso a gente não tem na nossa formação. E eu queria trazer justamente assim, a questão da aliança, isso é uma coalizão. Como você mantém toda essa diversidade, que também o Wellington trouxe, cultural, de histórico, né, background, né, de onde você vem, do campo que você fala, sua academia, sou mais sociedade civil, e como é que você fala aquilo ali com uma única voz? Então, muito do início da aliança foi a construção da sua identidade e encontrar esse equilíbrio. Como é que eu respeito a diversidade e, ao mesmo tempo, eu trago uma única voz, uma única cara para ter um discurso único e para que não peguem nas nossas fissuras oportunidades de ruptura. Então, foi você trazer camadas mais internas, perguntar o que é sucesso de verdade para cada um. Né? Às vezes a gente nem sabe nem mesmo para a gente, então a gente começa a descer camadas, né? Ali, por exemplo, o que é inegociável. Eu falei bem no início da minha apresentação, a gente precisa definir nas alianças os contornos da nossa atuação. Então, discutir o que é inegociável, discutir os seus princípios, você consegue ao mesmo tempo dar autonomia para cada um encontrar do seu jeito, da sua forma de atuar, mas mantendo uma unidade. Então, descer essas camadas nessa construção da unidade, que é lógico, não foi um processo da primeira reunião, do primeiro ano, é um processo de amadurecimento, é um ser vivo, somos todos seres vivos, somos uns seres em transformação, mas muito dessa essência está lá. A outra camada, não está funcionando, Então é o seguinte, qual foi a outra decisão estratégica? A gente começa a nascer com o Núcleo Nacional Atuação Federal. Entre o ano de 2018, pelo perfil que a gente mapeou do Congresso, a gente não via muita oportunidade de avanço da política pública. Teve uma chance o quê? Então vamos para as localidades. Além de pegar uma oportunidade política,
teve a forma também com que as pessoas que estavam localizadas na sua base conseguissem, não ficasse dependendo de um núcleo nacional que era o gestor, definindo as estratégicas, mas você ter a sua autonomia da sua pauta política mais próxima de você. Mas mesmo assim, quando a gente foi construir as alianças regionais, e eu participei de alguns estados, Rio Grande do Sul, por exemplo, eu me lembro muito dessa pergunta assim, faz sentido a gente criar um outro coletivo aqui? Os arranjos que existem no estado são suficientes até para poder dar para as pessoas esse direito de escolha, porque poderia fazer sentido, não, a gente já tem uma rede, já tem uma outra forma, e assim, foi super uma oportunidade que a gente conseguiu. Hoje a aliança está em 9 estados, então tem essa conciliação muito grande de trabalhar uma pauta local, estadual, que aí você dá a descentralização da direção. Hoje elas têm muito mais autonomia, por exemplo, de trabalhar a parte de comunicação. Então, se tem hoje um núcleo gestor nacional, formado por 8 pessoas, tem cada região tem o seu núcleo gestor e tem uma arena intermediária, fora as grandes plenárias que são colocadas. Então, fora isso, existe também uma escolha de uma declaração de conflito de interesse, que também mostra que existem setores, como acho que a Tânia coloca, não fazem sentido estar presente. Então, esses são os grandes marcos que contornam a atuação. E eu só queria trazer algumas coisas da atuação, né, para poder realmente manter, como é que você mantém vivo o engajamento. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você conectar com o real, com o que está acontecendo agora. O planejamento é importante planilhar, colocar, definir meta de longo prazo, ter disciplina para colocar, mas a política acontece agora, no momento. Então, a gente passou por vários momentos, aqui é o mais recente aqui, quem puder até assinar, né, o governo federal vetou o aumento da verba para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, então isso acabou, é a nossa meta mais recente colocada, então muito rápido não era, a gente estava com outras frentes, então rapidamente você tem que ter uma estrutura que consiga usar o melhor de cada um dos membros para a gente produzir material, colocar, usar o expertise de cada um. É sempre colocado alguma agenda política, então também temos uma agenda para deputados e parlamentares que dão um pouco mais de direcionamento. Aqui, só para contar uma coisa para vocês, a partir do dia 9 de outubro vai entrar em vigor no Brasil uma lei de rotulagem frontal. Os produtos industrializados vão ganhar um selo de advertência indicando se eles têm sal, gordura e açúcar em excesso. Isso não foi um processo que aconteceu do dia para a noite, foi basicamente 4, 5 anos só pela atuação da aliança, então envolve desde participação de consulta pública, fazer mobilização, fazer reunião estratégica. Então, para você ter o resultado de uma coalizão, trazendo um resultado de uma política pública. Marília, se você puder ir finalizando. É o último. Tá bom. E aí, um dos mais importantes, eu acho que mais do que avançar em política pública, hoje a gente tem muito olhar para evitar retrocesso. Aqui a gente fez uma manifestação para proteger o guia alimentar para a população brasileira, que está sob ataque. E um diferencial da aliança é que também a gente mostra atores, estratégias e arenas onde as políticas públicas para alimentação e nutrição estão alvo de retrocesso. Perdoa aqui. Obrigada. Muito obrigado, muito importante todas as suas colocações, realmente aprendemos muito. Eu vou chamar agora a Luana, por gentileza. Muito obrigada, Mark. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria falar aqui em nome do movimento, trazer, nós estamos num evento do movimento, Todos Juntos contra o Câncer, e eu venho falar aqui de um case, né? Vou dividir minha apresentação aqui também com a Nayara, que é Relações Institucionais do Movimento, mas que alegria poder trazer um caso aqui nesse painel. E muito do que foi falado aqui são ações que nós também realizamos, né? Nós temos aqui parceiros, né? Que alegria estar com parceiros que fazem parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E eu falo aqui em nome também da entidade líder da Abrale, né, que é essa entidade que faz aí a gestão, o trabalho administrativo aí do movimento Todos Juntos contra o Câncer, mas também em nome dos mais de 300 membros desse movimento. Nós somos hoje uma grande coalizão na área
da oncologia, né, da defesa dos direitos, no avanço das políticas da área da oncologia. Mas antes, eu queria fazer uma breve contextualização aqui. Eu já vou ser breve, mas eu queria falar o seguinte: a gente viu aqui no início, né, do nosso evento qual que é a importância que é dada, né, nos planos de governo para a questão da oncologia, né, para a defesa desses pacientes oncológicos, para a gente avançar na saúde pública, num tema que é tão importante, né? O câncer é a segunda maior causa de morte natural no Brasil. E aí, se hoje, né, em 2022, as políticas públicas já não têm ela como prioridade, imagine há 10 anos, né, o quanto isso ainda era difícil de ser falado e de ser debatido. Então, todos aqui falaram de algo muito importante, que é ser visionário. E o nosso movimento, ele parte de uma pessoa que teve essa visão, né, que estava ali com uma entidade, né, que tinha uma grande atuação, a Abrale, mas que viu a possibilidade de juntar outros atores, né, e atores muito qualificados, para poder falar, né, para poder trazer a pauta da política, né, da oncologia dentro das políticas públicas. E aí foi a Merula, né, que todos nós conhecemos, a querida Merula Stigl, que sonhou, que teve essa visão, né, de juntar tantos atores importantes. E quando a gente fala de uma coalizão, né, quando a gente fala de um trabalho mais estratégico, a gente fala de diversos atores. Quando a gente quer, de fato, incidir em advocacy, em políticas públicas, a gente precisa ter um objetivo e se qualificar. E aí, nessa busca, né, acho que um dos trabalhos assim, importantes do TJCC foi a gente buscar parceiros muito estratégicos, né, nessa luta. Primeira coisa, levar em conta qual que é a necessidade do paciente. A gente sempre caminhou com essa visão, né, qual que é a necessidade do nosso paciente. Hoje, como que quando a gente participou da questão, né, da quimio oral, de tantos debates, da política nacional, né, da política nacional de prevenção e controle do câncer, mas qual que é a pauta do nosso paciente, né, que está lá na ponta? E aí nós vamos caminhando. Numa coalizão, a gente precisa ter pessoas estratégicas e com essa qualificação. Então, o TJCC ele conseguiu reunir aqui sociedades médicas, gestores, né? A gente estabeleceu um debate profundo com gestores públicos e privados também, não é? Com outras entidades, né, da área da oncologia, e isso é fundamental, né? A gente está falando de atores que vão desde que atuam, né, de forma mais estratégica do câncer de mama, a questão do tabaco, a questão do agrotóxico, né? A gente vai ver um pouquinho com a atuação dos nossos GTs. Então, esse é um trabalho de quase 10 anos, né? E que nasceu de uma visão, né, de uma pessoa visionária, mas com grandes planos. E aí, para fazer advocacy, né, para a gente fazer a defesa de uma causa, a gente precisa influenciar as políticas, e isso a gente só consegue de forma coletiva. Então, acho que desde o início a visão foi essa: como que nós vamos conseguir agregar tantas pessoas, né, tantas entidades? E esse foi um trabalho que começou aí, né, em 2014. A gente já tinha uma atuação, a Abrale já tinha uma atuação com outras instituições, porque acho que esse é o entendimento, né? A gente não consegue fazer um trabalho sozinho, a gente precisa desenvolver, né, uma rede e ter o apoio, porque nós não temos todas as mesmas competências, nem todos temos as mesmas estratégias, e eu acho que é isso que é muito importante a gente ter atenção. Qual que é aquele meu parceiro, né, que eu não tenho essa competência, eu não consigo, mas aquela entidade, ela consegue, né? O trabalho de coalizão é esse, não é? Entender quais são as competências, não é, que os parceiros podem ter para a gente desenvolver um grande trabalho. E também observar aquilo que dá certo. A gente precisa, né, observar o que dá certo, o que os outros, né, têm realizado e têm feito que dá certo. Então, a gente já tem outras grandes coalizões, como o movimento Todos Juntos pela Educação, né, e tantos outros. Então, o movimento também surgiu desses exemplos. Tá? Então, acho que isso, para contextualizar um pouco, né, e o quanto ainda é grande a nossa luta, né, de influenciar atores importantes, né. A gente tem como princípio construir pontes, a gente trabalha de forma articulada
É lógico, o nosso trabalho de advocacy, ele é de crítica, ele é de crítica, é da gente reconhecer quais são as falhas, né, mas também o que a gente precisa avançar e de oferecer subsídios. Acho que um trabalho importante que o movimento faz é o de oferecer subsídios. Então, nós temos os grupos de trabalho, os 12 grupos de trabalho que desenvolvem um trabalho muito, muito importante, né, de dados, de pesquisa, que traz também subsídio quando a gente faz esse trabalho de advocacy nessa coalizão. Deixa eu passar aqui rapidamente, a Nayara já está me informando que meu tempo passou, mas há mais de 9 anos, né, nós estamos promovendo a melhoria da atenção oncológica no Brasil e somos essa coalizão com mais de 300 membros. Nós temos aí uma linha do tempo, né, da nossa trajetória. Em 2014, a gente teve o primeiro congresso da JCC. Veja, estamos aqui, não é? Já há quanto tempo trabalhando. E o importante, acho que também desse momento aqui, é vocês saberem, o nosso trabalho, ele não é só reunir uma vez por ano, nosso trabalho vai muito além disso. Não é? Nós trabalhamos ativamente por meio dos grupos de trabalho e com os nossos mobilizadores. Nós criamos a primeira declaração para a melhoria da atenção ao câncer no Brasil, que hoje é um documento referência na área da oncologia, quando a gente fala de políticas públicas, e porque ela nos norteia e dá também caminhos, ações efetivas para a gente alcançar a melhoria da atenção oncológica. Então, em 2015, a gente tem a criação do Observatório de Oncologia, né, que é um marco muito importante, né? Hoje, se vocês olharem a página do Observatório, quantas pesquisas importantes que a gente tem. A gente fez recentemente a pesquisa sobre a incidência do câncer nos municípios, não é? E oferece subsídio aqui em políticas públicas. Desculpa, deixa eu voltar, esqueci de citar. E o primeiro Fórum Big Data em 2016. Nessa linha do tempo, em 2019, nós tivemos o Fórum TJCC Norte e Nordeste. Então, a gente poder abordar, falar das temáticas, né, falar da política da atenção oncológica também no Norte e Nordeste, né, porque nós somos uma coalizão nacional. Em 2021, o primeiro Fórum TJCC Rio de Janeiro, né, infelizmente foi online. E aqui a gente tem um documento importantíssimo, que é a nossa Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil. E aí, com esse documento, né, a gente tem esse documento que é baseado na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. A gente traçou essas 8 diretrizes, né, importantes. Nós temos os princípios gerais: promoção, prevenção, vigilância, monitoramento e avaliação, cuidado integral, ciência e tecnologia, educação, comunicação e saúde. Esses temas são tratados nos nossos grupos de trabalho. E na nossa estrutura, a gente tem um comitê construtivo, um conselho estratégico e uma assessoria. E aí a gente envolve diversos atores, né, desde sociedades médicas até o governo, grandes hospitais e também pessoas que são referência, estudiosos, pessoas tanto da área de advocacy quanto da área médica, que são referências nessa área. Bom, aqui o nosso conselho, a gente tem os 12 grupos de trabalho que discutem prevenção primária, rastreamento e diagnóstico precoce, o acesso e tratamento, cuidados paliativos, pesquisa clínica, saúde da mulher, humanização, dados públicos e privados, financiamento e sustentabilidade, comunicação e saúde, políticas públicas e o GT de controle de agrotóxicos, né? Eu faço parte também do GT de políticas públicas. Eu passo agora para a Nayara. Quase tomei todo o tempo aqui, Nayara, peço desculpas, que vai falar mais especificamente dos nossos cases aqui do movimento. Muito obrigado, Luana. Obrigada. Bom, um prazer estar aqui com vocês e representando o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou facilitadora do GT temático de oncologia do Fórum Intersetorial das Doenças Crônicas. E foi lá que eu já percebia, né, que a união de pessoas e de organizações potencializava o trabalho, e essa troca entre redes podia nos ensinar muito e nos inspirar, e aí da onde surgiu a ideia deste painel. Então, é muito bom, né, ver acho que luta contra esse controle das doenças crônicas em defesa do paciente no mundo todo, como a NCD Alliance, o Fórum no Brasil, movimentos tão inspiradores como a Choca, de empreendedores sociais, e os doutores
da alegria, é que é tanto pelas, né? E a gente tem 4 fatores de risco aí principais do câncer, então vê aí a Convenção Quadro, né? De uma certa forma, uma aliança mundial contra o tabaco e aí a rede de alimentação saudável, todos com vários cases da oncologia. Eu acho que o movimento ele é um grande case de sucesso do câncer, né? Todos vocês aqui são parte de uma certa forma, né, desse movimento pela saúde e pela melhoria da atenção oncológica no país. O nosso principal instrumento é a Declaração pela Melhoria da Atenção ao Câncer. A gente atualiza ela a cada 2 anos, então todos os capítulos e diretrizes são os mesmos da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, são atualizados por esses 12 grupos de trabalhos temáticos que, né, tem os mesmos temas, então de prevenção, rastreio, diagnóstico precoce, saúde da mulher, cuidados paliativos, humanização, os apresentados ali no vídeo de abertura do evento. E também em outros capítulos, como radioterapia, cirurgia oncológica, transplante de medula óssea, são revisados então pelas sociedades relacionadas que compõem o nosso conselho estratégico. Então a gente tem esse trabalho para avançar nos objetivos da declaração. A gente sempre convida a todos que conheçam e lutem por melhorias locais também, então em seus municípios, em seus estados. E aí eu acho que 2 exemplos aqui muito rápidos de casos mais recentes de sucesso nosso o projeto de lei, hoje já se tornou lei, Estatuto da Pessoa com Câncer. A gente batalhou junto com muitos membros, por isso durante 2 anos, tenho até sentado aqui na primeira fileira, fazendo muitas notícias, campanhas, lives. A gente inclusive ajudou no texto desse projeto, então se hoje o atendimento educacional para o paciente com câncer, seja hospitalar ou domiciliar, é porque o movimento incluiu isso no texto quando era projeto de lei, agora aprovado, e com toda a nossa rede aí acompanhamos e fizemos um intenso trabalho de advocacy para que ele fosse aprovado. Durante a pandemia, no início do ano passado, a gente ficou muito preocupado com a situação da saúde no país, especialmente com os pacientes com câncer. Então, em 2 dias úteis, a gente fez uma reunião de emergência do movimento e criamos uma carta dando recomendações de enfrentamento para a Covid-19, que a gente mandou para o Congresso Nacional, para o Ministério da Saúde, para o Presidente da República, Ministério Público e ainda um organismo internacional de saúde, que foi a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. A gente até fez uma reunião posterior e eles apoiaram, e como resultado, a gente não conseguiu que todos os pacientes com câncer fossem incluídos nesse grupo prioritário, porque é uma quantidade imensa, né? E aí não seria uma seleção, mas eles consideraram e perceberam que era importante sim incluir os pacientes mais imunossuprimidos. Então foram incluídos os indivíduos que haviam realizado transplante de medula óssea, transplante de tumores sólidos, radioterapia ou quimioterapia. Ainda estão me ouvindo? Radioterapia ou quimioterapia nos últimos 6 meses e os pacientes de câncer no sangue. Então, além de a gente perceber, por exemplo, na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, fez uma série de medidas que a gente achou ótima, e a gente também orientou e recomendou às secretarias estaduais de todo o país. Por exemplo, o paciente com câncer retirar o seu medicamento numa área aberta, né, como estacionamento, para ter menor risco de contaminação pela Covid, poder ter uma pessoa que o representasse nessa retirada de medicamentos e, se possível, também recomendamos essa entrega em domicílio, se os hospitais pudessem. Então, são alguns dos exemplos que a força do trabalho em rede faz, né? A carta da Covid-19, em 2 dias úteis, a gente conseguiu mais de 200 assinaturas. Então, eu lembro que o Fórum das Doenças Crônicas assinou, a ACT, a própria ACHOCA, todas as sociedades médicas de oncologia do país, a Frente Nacional Mista pela Saúde, a Frente Nacional de Luta contra o Câncer. Então, foi uma mobilização assim gigantesca em tempo recorde, e eu acho que a ideia desse painel
é tentar semear que as organizações e pessoas que estão aqui assistindo presencial ou online possam colaborar mais com outras pessoas, com outras organizações, quem sabe entrar e participar de redes como essas que a gente está apresentando, ou procurar no seu município, no seu estado, e quem sabe os mais visionários, empoderados aí e resilientes, que é o que a gente precisa na saúde desse país, criarem suas próprias redes como Marc e seguirem nesse trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Acho que é uma conclusão aqui para o nosso painel muito boa, né? Então, um convite para que as pessoas, as organizações se engajem em redes, em coalizões, em alianças, né? E que juntas possam aí fazer uma diferença, né? Fazer atingir os objetivos de todos de forma mais eficiente, né? E mais rápida, quem sabe. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, né? Eu tinha já algumas perguntas aqui que eu estava curiosíssimo para fazer para os nossos panelistas, mas infelizmente eu vou ter que fazer pessoalmente e convido a todos também que os aborde depois do nosso painel aqui para fazer as suas perguntas diretamente aos nossos panelistas. Tenho certeza que vão ficar à disposição. E tem uma conclusão também aqui após o nosso debate, de que a gente precisa escrever um manual de alianças e coalizões de sucesso, né, brasileiro, que aliás vai ser exportado para o mundo todo, porque é incrível. Eu acho que, e quando eu digo sucesso aqui, alcançar objetivos, mudar leis, como, né, a gente ouviu a Nayara contar, a Marília contar, né, toda a modificação, né, tudo que causou em diferentes organizações, como o Wellington disse, né, a Tânia trouxe também a convenção, então quadro também, que a gente sabe que teve uma mudança aqui drástica, né, da questão do fumo e como isso impactou a saúde da população positivamente, né? É um case, né? O Brasil é um case da redução do tabagismo, né? Então, a gente percebe como as coalizões, as alianças são muito poderosas, né? E devem ser realmente estimuladas. Bom, eu quero então agradecer a participação de todos que estão aqui presencialmente, que estão nos assistindo online. A próxima palestra começa às 16h35, então aproveitem para visitar a área de estandes, ações interativas e também a carreta Américas Amigas, de investigação de câncer de mama, localizada no térreo do Shopping D&D. Tá ok? Muito obrigado a todas e todos, aos nossos panelistas, às nossas panelistas aqui e online.